aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Hoje temos um assunto seríssimo para falar, porque o Alan dos Santos, lá do Terça Livre, ele acaba de se tornar o alvo principal dos inquéritos do STF, se tornou inimigo público número 1. Não apenas pelas últimas falas e movimentações lá da Suprema Corte, mas porque agora surgiu um novo grupo de opositores que está fazendo de tudo para vender uma narrativa que Alan é a pior pessoa do país e quer acabar com o Estado Democrático de Direito. E eles fazem isso ainda promovendo uma disputinha entre conservadores e militares e jogando tudo na conta do presidente. Saíram matérias do Antagonista, Cruzoé, Rede Globo, Fórum, Brasil 247, todos os locais nas últimas horas. Eles querem, vai ser a narrativa que eles vão tentar vender para jogar ruim contra Bolsonaro, contra os conservadores, contra o Terça Livre, os canais de direita, a coisa é seríssima, a gente vai falar disso. Logo depois a gente só vai comentar na matéria do Barroso, porque é na mesma linha, o Barroso está falando, pedindo ajuda da imprensa profissional para combater a desinformação, um assunto que a gente vem falando, inclusive da pele da Joyce. E aí a gente ainda tem umas coisinhas para falar da Venezuela, umas coisinhas a nível do Brasil, coisas ligadas a Magazine Luiza, aí o pacote de trainee deles, como a mídia reagiu, como inclusive, não da Magazine Luiza, mas como pessoas ligadas à esquerda, o Foro de São Paulo reagiram à questão da Venezuela. E no final tem umas coisinhas da Globo, umas notícias boas, mas gente, vamos começar que é muito sério. Já peço a você dessa vez, curte, compartilha, porque a situação contra o Alan tá complicada. O pessoal aí tá querendo cavar uma falta contra ele. Mas vamos começar aqui falando do Barroso. Conexão em Política trouxe a matéria falando que o Barroso pediu ajuda da imprensa profissional para combater desinformação nas eleições. Aquela velha história, ó, desinformação nas eleições. Qual é uma das coisas principais da PL da Joyce? Que desinformação é um grande problema em períodos eleitorais, que pode influenciar nas eleições. Qual é um dos caminhos que Bolsonaro poderia ser impeachmentado? Não só Bolsonaro, a chapa inteira. É no TSE. Porque, vejam só, grupos de WhatsApp podem ter impulsionado as mensagens, criado fake news, desinformação das redes. Então vejam o discurso que eles estão tentando vender. Aí o Conexão Política fez um resuminho, que o Barroso ele foi no evento, falou algumas coisas e olha só. O presidente do TSE, o Barroso, disse que o Brasil e o mundo nunca precisaram tanto da imprensa profissional e de qualidade como agora. Cara, eu acho que é mais ou menos o oposto. Tudo que a gente vem vendo é normalmente as pessoas comuns que estão trazendo notícias mais pautadas na nossa realidade. Em um evento restrito a jornalistas, no último sábado, o magistrado pediu amplo apoio dos grupos de comunicação no combate à desinformação. Olha só, na checagem de fatos e no compromisso com a verdade no período eleitoral. Já está criando também aquele discurso dos checadores. O que é que estava na PL da Joyce, da 3144? Os verificadores independentes. Vejam só, ele quer ajudar todo esse pessoal que nunca está do nosso lado. Abre aspas, talvez a pior consequência das campanhas de desinformação seja precisamente essa deterioração do debate público e a formação de enclaves de pessoas que só falam para si mesmas. Gente, vocês acham que existe alguma campanha de desinformação e que pessoas só falam para elas? Ou o que está acontecendo é completamente o oposto, está se rompendo a bolha e cada dia mais e mais pessoas estão vendo coisas que vêm acontecendo e a eleição de Bolsonaro foi a prova cabal disso. Mas ele continua, né? Quando tem interlocução com as outras, é para agredir e desqualificar. Será que é isso mesmo que acontece? Nós que defendemos a democracia. Isso aqui já vai se linkar com os coisas do Alan dos Santos. Ó. Vejam só, quem defende a democracia são eles, não somos nós. Contamos mais do que nunca com o trabalho da imprensa de qualidade. Para o ministro, é preciso haver um filtro adequado para a grande quantidade de desinformação e de inverdades que circulam pelas redes sociais. Haver um filtro, o que é isso? Haver um controle. Através de quê? De leis? PL 2630, PL 2144, CPMI das fake news, inquérito do STF, Lei Kim, na época das eleições. O Barroso concorda, temos que fazer alguma coisa. Do jeito que tá, não presta. As redes sociais têm um lado positivo, mas vem sendo palco para pessoas totalmente pervertidas de difundirem mentiras deliberadas, campanhas de ódio e de difamação. Será que realmente isso está acontecendo? Precisamos enfrentar isso. As instituições democráticas vêm sofrendo um ataque massivo de milícias digitais e terroristas verbais. Gente, vocês já viram? Gente que toca terror com o verbo?
Cara, ele usa uma palavra extremamente pesada que é para gerar comoção, para você olhar para as pessoas da oposição, os bolsonaristas, de uma forma, olhem só, são as piores pessoas do mundo. E olha só, que fazem muito mal a todos nós, não só pelo possível impacto no resultado das eleições, mais uma vez ele bate nas eleições, mas pela deterioração do debate público de maneira geral, disse o Barroso. Aí vai vendo. A gente vem falando, olha tudo que a gente está falando sobre liberdade de expressão, liberdade de expressão. Enquanto a gente fala de liberdade de expressão à direita, a esquerda está falando de liberdade de imprensa, liberdade de imprensa. Se existe liberdade de imprensa, é porque talvez a liberdade de expressão do povo não possa fazer tantas coisas. Talvez a liberdade de imprensa seja um pouco maior. E aí, ontem a gente falou, para agora a gente começar a falar do Alan, mostrei essa matéria, que o Alexandre de Moraes está anunciando aí que para novembro, um encerramento, conclusão das investigações, que ele diz que já tem provas concretas para a punição dos integrantes de mídias digitais, que utilizam as redes sociais para cometer série de crimes que vão de enriquecimento ilícito a lavagem de dinheiro, ao ataque de reputação dos seus inimigos políticos. Vê se isso daqui não parece aquela ginástica para falar que aquelas lives do YouTube, através do Superchat, é enriquecimento ilícito, lavagem de dinheiro. Gente, estava lá, constava aqui, um dos indícios é que são valores repetidos. Vocês já devem ter participado de alguma live. Eu não faço live aqui no canal. Mas como são as lives? São valores fixos. Você dá o quê? R$2, R$5, R$10. Acho que depois já o próximo valor já é em torno acho que de 15 ou 20 reais. Depois vai pular porque 50 reais, 100 reais. Mas para esse pessoal, olha, não. Os valores são sempre os mesmos. Galera, olha a cama de gato que está sendo criada. E aí a gente chega na cereja do bolo, que já é esse assunto logo pra gente falar aqui agora. A questão do Alan. Quem puxou a narrativa foi a Cruzoé, do grupo antagonista, que não tem o menor respeito. Nunca gostaram, deixa isso de forma pública, fizeram uma matéria imensa só para falar do Alan. Peguei assim os principais falas pra gente comentar, a coisa é bem complicada. E olha já o título. PF diz que blogueiro Alan dos Santos sugeriu intervenção militar. Intervenção militar. E ele continua, a ajudante de Bolsonaro. Tem que colocar que já é ajudante de Bolsonaro. E olha como trata, blogueiro. Aí o Mário Sabino compartilha, quem publicou antes a notícia foi o repórter Fábio Leite da Cruzoé. Muito feio não acreditar, porque aí depois todos os veículos começaram a republicar. Eu vou mostrar para vocês quem foi que colocou nas redes. Não todos, algumas pessoas. Aí você vai ver a matéria. A Polícia Federal encontrou mensagem de WhatsApp na qual os blogueiros bolsonaristas Alan dos Santos sugere, aí eles abrem aspas, necessidade de uma intervenção militar ao tenente-coronel do Exército Mauro César Barbosa Cid, ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro. Aí já querem ligar com Bolsonaro. Em depoimento prestado no dia 11 de setembro, o coronel foi questionado pela delegada sobre mensagem de WhatsApp que ele recebeu de Alan no dia 20 de abril. Aí, olha, já colocam, um dia depois das manifestações, em frente ao quartel do Exército em Brasília, na qual manifestantes defenderam o fechamento do Congresso e do STF. Gente, o povo só foi pra rua, vocês viram aquelas fotos, o pessoal pegou aquilo ali, e essa aqui foi aquela manifestação que eles criaram, o inquérito dos atos antidemocráticos. Veja só, aí já falou, o Alan falou isso logo um dia depois. Veja só, o Alan. Foi nessa manifestação, mais uma vez eles fazem questão, da qual participou o presidente, que levou o ministro Alexandre de Moraes a instaurar inquérito do STF para investigar os atos antidemocráticos. A investigação é conduzida pela delegada Denise Ribeiro. Vocês viram as fotos? Teve algum ato assim grande, alguma coisa assim absurda? Ou só pessoas comuns protestando e muito satisfeitas com o STF, com o Congresso? Mas a narrativa deles, né? E vejam só, durante o depoimento, a delegada afirmou que Alan enviou mensagem sugerindo a necessidade de uma intervenção militar ao coronel, que teria respondido, já te ligo. Questionado se de fato ligou para o blogueiro, não é jornalista, o ajudante de ordem de Bolsonaro disse acreditar que não. Aí eles já estão fazendo o quê? Já estão jogando na conta do coronel. E aí, você ligou ou não ligou? E aí? Foi verdade ou não foi? Já dá como verdade e pergunta, e agora, qual é a sua participação nisso? Você é cúmplice do Alan ou você está contra, sabe, esses atos contra a democracia brasileira?
6 dias depois, no dia 26 de abril, Alan dos Santos enviou nova mensagem ao servidor lotado no gabinete presidencial. Na ocasião, segundo a PF, afirmava que não via solução por vias democráticas. O coronel mais uma vez teria respondido, já te ligo. Novamente, ele afirmou não se lembrar se ligou para o bloqueiro. A PF, o ajudante de ordens, afirmou que manteve contato com Alan apenas pelo WhatsApp. E que, não vou falar blogueiro de novo, né? O Alan queria que o presidente participasse do programa de entrevista do site conservador comandado por ele. O coronel disse que filtrava as mensagens que recebia antes de repassá-la ao presidente. Mas, como eram muitas, não se recorda exatamente quais teriam sido retransmitidas ao presidente. Então quer dizer que, aí já estão jogando, ó, olha, Alan falou isso e já mandou para Bolsonaro. E aí agora? Qual é a participação de Bolsonaro em todo esse esquema antidemocrático que queria fechar as instituições do Brasil, atacar nossa democracia? A Cruzoé continua. A delegada ainda indagou o ajudante de ordem sobre outras mensagens trocadas com blogueira em maio, em tom crítico ao STF e aos grupos antifascistas que protestaram contra o governo. Aí, ó, os antifas, esses sim são democráticos. Vocês viram tudo que eles fizeram, né? Em São Paulo, as bandeiras que eles estavam carregando nas ruas, como aconteceu, qual inclusive foi a reação da polícia, né? Mas esses que são os democratas. Em uma delas, o Alan afirma que as Forças Armadas precisam entrar urgentemente. O ajudante de ordens de Bolsonaro responde, opa, e percebam, a matéria sempre faz questão de reforçar, não é o coronel, é o ajudante de ordens de Bolsonaro. Pela narrativa. E aí, que fecha pra gente fazer alguns comentários, indagado pela delegada sobre o sentido da resposta, Coronel Cid afirmou que a expressão opa não estaria relacionada com a mensagem anterior. Segundo ele, se tratava apenas de uma saudação usual, bem como aí, ó, bom dia. A delegada disse discordar completamente de uma possível intervenção no país. O ajudante de ordem de Bolsonaro, mais uma vez, tem que usar esse termo, foi ouvido pela PF no mesmo dia em que prestaram depoimento 2 assessores do chamado Gabinete do Ódio. Como eles chamam, né? Eu não sei porque o nome é esse daí. Técio Arnaldo Tomás e José Matheus Salles negaram qualquer envolvimento na organização dos atos antidemocráticos e na disseminação de mensagens e notícias contra as instituições. Com base em que, gente, esse pessoal foi chamado? Com base no quê? A única vez que eu lembro é que o Técio e o José apareceram foi naquela derrubada de contas do Facebook, a gente já chegou a comentar, que foi aí relacionada a uma organização, inclusive, internacional. Ambos, falando desses dois, né, são responsáveis pela estratégia de comunicação do presidente nas redes sociais. Quem falou isso? Vocês estão vendendo essa narrativa, né? Eu não sei disso. Sob a coordenação do vereador Carlos Bolsonaro. Aí aquela velha narrativa que Carlos Bolsonaro é quem toma conta das redes do presidente. E existe um gabinete todo que promove ataques, é uma milícia organizada. Cara, não foi provado isso na CPMI, não foi provado no inquérito das fake news, mas agora estão tentando provar isso o quê? No inquérito do STF. Do antidemocrático. Os dois admitiram ter se reunido com o Carlos antes de prestar um depoimento, e Carlos foi ouvido um dia antes e também negou participação nos atos, além de refutar o uso de robôs ou contas falsas nas redes sociais. A mesma narrativa de sempre. A mesma. Nada muda. Nada muda. Com base em que esse pessoal foi chamado nesses atos? O que tem a ver, gente? O povo foi pra rua protestar e agora jogou a direita toda aí dentro. Não, vamos jogar a direita inteira. Os canais de direita, quem participou, quem noticiou. Agora tá todo mundo aí. Todo mundo está nos atos antidemocráticos. E perceba, eles jogam a questão do coronel. Ó, você falou isso, você falou ou não falou? Não, não falei nada. Perceba que eles botam o coronel de uma forma que é o único caminho que basicamente vai sobrando para ele é negar tudo. Já para tentar ainda criar uma birrazinha entre os conservadores e os militares. Para falar, o militar não defendeu a gente, falou que nos lembrava porque ele falou que não ligou. Não bateu o martelo. Já para criar tensão dentro das bases que apoiam o governo. Aí você vê. Essa foi a matéria grande, logo no início do dia. Depois o antagonista, que é do grupo da Cruzoé, solta a notinha, já menor, com um resuminho, aí coloca a foto do Alan. Alan dos Santos sugeriu intervenção militar, assessor de Bolsonaro, aí, diz a PF. Aí, Paulo Roberto Neto, repórter aí do Estadão. Olha a matéria do Estadão. As Forças Armadas precisam entrar urgentemente, disse Alan dos Santos, assessor de Bolsonaro.
Aí olha só, contamos hoje, no Estadão, que o blogueiro Alan dos Santos teria enviado mensagens a um assessor de Bolsonaro sugerindo a necessidade de intervenção militar. Aponta a PF. Em uma conversa disse que as Forças Armadas precisam entrar urgentemente. Ó, ainda colocam em todas as letras no maiúsculo, querem chamar atenção. Olha só o Alan. Olha o tratamento da Carla Gimenez. Segundo ela, é jornalista. Ela se auto-intitula jornalista do El País. E olha como ela fala do Alan dos Santos. Para se auto-intitular jornalista, precisa de muitas encarnações. Alan dos Santos é golpista. 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 Olha o tratamento, gente. E antes de eu mostrar mais algumas matérias, a gente tá falando do antagonista que soltou isso. Não vou falar do antagonista. Já ouviram falar na Operação Mãos Limpas? Eu acho que a maioria de vocês zoou, já deve ter ouvido falar, que é a operação que ocorreu na Itália, onde Sérgio Moro se embasou para prender a metodologia aplicada na Lava Jato. E como é que as Mãos Limpas avançava? Com seu braço midiático. A mídia teve um papel fundamental, porque ele soltava informações privilegiadas, a mídia tinha e a mídia soltando, para já criar uma imagem criminalizada da pessoa na mídia. É só matéria ruim, só matéria ruim, só matéria ruim. No dia que se tiver um julgamento, ela for pro julgamento, o Brasil todo já acha que ela é culpado. Aparentando algo similar? Aparenta alguma coisa similar? Não sei. Aí você vê, ó, Revista Fórum, tenente-coronel, chefe da ajudância de ordem na presidência, assessor de Bolsonaro, foi confrontado com troca de mensagens com blogueiro bolsonarista em depoimento da PF. Aí, ó, Alan dos Santos pediu intervenção militar, assessor de Bolsonaro. MBL News, blogueiro bolsonarista falou em necessidade de intervenção militar ao coronel Cid, ajudante de ordem do presidente. E coloca foto de Alan gritando para criar aquela comoção. G1, né, Globo News. Apuração, aqui o PF descobre mensagens de blogueiro para ajudante de ordem do presidente. A apuração faz parte do inquérito sobre financiamento a atos antidemocráticos. O blogueiro Alan dos Santos escreveu mensagem para o tenente-coronel Mário César Barbosa Cid sugerindo a necessidade de uma intervenção militar. Não botei todas as matérias, mas tá aí. Brasil 247, Carta Capital, já mostrei Estadão, já mostrei a G1. Acho que saiu alguma coisa na Folha. Se não saiu, vai sair nas próximas horas. Gente, vocês acham que isso daí é normal? Vocês acham que se acontecesse algo similar no da direita, eles iam falar que ia ser orgânico ou eles iam falar que ia ser assim, tudo combinadinho? Todas as matérias, todas as mídias estão comentando sobre isso. E eu não duvido eles levarem isso daí pra TV. Eu não duvido pras rádios. Olha tudo que estão movendo contra o pessoal do Terça Livre. Porque é o caminho para começar a falar, vejam só, esses canais de direita que apoiam o presidente Bolsonaro, pô, se o Terça Livre é assim, o que é que garante que os outros canais também não sejam assim? E aí começa, gente, de um em um. De um em um, a galinha enche o papo, né? Vai vendo. E aí tem alguns questionamentos para fazer, que a Sarita sintetizou todos eles, e realmente a gente sempre se questiona. Primeiro, quem recebeu a notícia e soltou foi a revista Cruzoé, que é do antagonista. Sérgio, a gente conhece com a ligação entre o antagonista e a Lava Jato, né? Sempre recebia material de primeira, assim, uns vazamentozinhos. E a Sarita diz que, supostamente, alguém da PF que apoia o inquérito do fim do mundo, vazou para outros jornalistas que no início também foram alvos desse inquérito que o Alan teria falado em intervenção militar para os dentro do governo. Galera, como foi que esse pessoal recebeu essa informação? Seu inquérito sigiloso. Que nem as vítimas estão tendo acesso às informações. Tipo assim, ninguém questiona isso. Ninguém da mídia questionou como o antagonista recebeu. Não, fontes, nossas fontes, né? O sigilo de fonte. Será que o STF vai questionar o antagonista? Porque o STF questionou no passado, quando soltou a matéria do amigo de meu pai. Mas agora, já que não tá criticando o STF, é um vazamento do bem, tá de boa, né? Tem dezenas de programas do Terça Livre deles falando mal de intervenção militar e criticando quem a pede. E isso é verdade, quem acompanha sabe. Eles deixaram de ler até superchat de pessoas que pediam isso. É muito fácil de provar que eles não defendem intervenção, basta eles juntarem essa série de trechos de vídeos. Ainda que defendesse, gente, a intervenção militar, interpretar o artigo 142, que você deve ouvir falar da Constituição, como se fosse intervenção não é crime. Desde 2013, o país convive com intervencionistas. E nunca foi um problema. Não tinha problema ser intervencionista na época de Dilma, na época de Temer. O problema é se você é intervencionista e apoia Bolsonaro.
Eles estavam presentes na maior manifestação do país e nunca foram tratados como criminosos, assim como quem pede o fim da PM. Não é isso? A PM parece que não é instituição. Você pode pedir o fim da PM. Não, vamos acabar. A PM não presta pra nada. Agora, se você fala do STF, meu amigo, aí é bem complicado. Complicadíssimo. A própria deputada Janaina Pascoal escreveu um tweet falando em usar o artigo 142 para tirar o presidente do poder. Mas quem levou o debate sobre esse artigo para a pauta foi o jurista Ives Gandra, que advertiu que ele não trata de intervenção, mas sim de restabelecimento da ordem democrática quando rompida. E o jurista só fez esse comentário após o início do inquérito do fim do mundo, apontado por centenas de outros juristas como ilegal, abusivo e inconstitucional. Gente, diversos juristas, inclusive o Marco Aurélio de Mello, que é do próprio STF, ele criticou o inquérito, ele votou contra a instauração do inquérito, o Marco Aurélio de Mello. Diversos juristas. O Brasil passou por uma fase de caos, vocês devem lembrar. Era tão caos que tem gente que até hoje reclama de mim porque eu fiz uma postagem contra os militares e contra a General Heleno. No período, que vocês devem lembrar, que teve lá o Celso de Mello pedindo o salário de Bolsonaro e tinha mandado os generais debaixo de vara, queria o salário de Bolsonaro, queria o salário do Carlos, olha só, e chamaram o Carlos de novo. Sempre nos mesmos alvos, Bolsonaro e seus filhos, Bolsonaro e seus filhos. Que o Brasil estava tenso, o Brasil estava num ponto de tensão absurda, estava todo mundo preocupado, o que é que vai acontecer? Todo mundo queria uma ação, todo mundo queria que o exército só protegesse o presidente da república. Estava todo mundo com medo de tentar dar um golpe e derrubar Bolsonaro. Mas olha só, né? O Alan é muito perigoso. Modesto Carvalhosa chegou a defender a prisão de Toffoli e Alexandre de Moraes por conta desse inquérito. E aí, vai ter o que contra o Carvalhosa? Também em função dele foram protocolados pedidos de impeachment dos 2 ministros e está em andamento uma grande ação jurídica para revelar ao mundo os inquéritos abusivos, que é o maior inquérito do mundo. O inquérito do... Eu não lembro como é, que é do Emerson Grigoletti e da Flávia... Esqueci o nome da Flávia. Eles estão fazendo aí. Tem outro juiz também, a Fabiana Barroso também está ajudando isso. Pegaram mais de 100 mil assinaturas, protocolaram na ONU, em organismos internacionais, pegaram apoio de diversas instituições para falar dos abusos que estão acontecendo no Brasil. Mas olha a narrativa, olha o ponto que está chegando a narrativa, gente. Principalmente a guinada que deu nas últimas, 72 horas. E a Sarita diz, sabemos que o inquérito é inconstitucional, ainda que apenas um ministro do STF tenha esse entendimento, que é o caso do Marco Aurélio de Mello. E sabemos que, no fundo, ele quer pegar de alguma forma o presidente da República. E todo mundo sabe disso. Daí, vazarem uma suposta conversa com um ajudante de ordem seu. Não vai colar. O vazamento de inquéritos sigilosos também é crime. Todos os agentes e delegados da PF envolvidos nesse inquérito também devem explicações à justiça. Quem foi que vazou? Estou tranquila quanto ao presidente da República e acho que cada dia Alexandre dará novos motivos para sofrer impeachment. Vocês visto aí, até o pessoal da frente aí muda assinado, né? Lazier Martins é um dos caras que sempre tá reclamando aí do Alexandre de Moraes. Mas e aí? Quero ver ele mandar prender o Carvalhosa, o Ives Granda, Janaina Pascoal, que falaram no 42. Todos os juristas que assinam a maior ação do mundo, senadores que querem o seu impeachment. E nos mais fracos é fácil. Há quem diga que poderíamos fazer o mesmo, colocando os elos mais fracos desse inquérito, agentes que participaram da busca e apreensão, agentes que atuam no STF, servidores que prestam apoio ao ministro, já que há teses jurídicas para enquadrá-los no abuso de autoridade. Eu só quero que o Senado trabalhe. Olha só tudo o que está acontecendo, pessoal. Tudo que está acontecendo. Olha as últimas horas. Complicado. Em paralelo a isso, você vê que eles não desistem. A CPMI não encerrou, não foi arquivada, a CPMI das fake news. Está em recesso por causa do período. O inquérito das fake news também não acabou ainda. O Moraes falou que vai ter um fim. E aí a gente tem a PL 2630 e a 3144. E a gente está lidando com o Sleep Giants. A gente tá lidando com a perseguição da esquerda. E é onde as coisas vão chegar, né? Eu fico me perguntando isso. E calma que tem mais. Aí aqui você vê a hipocrisia do pessoal antagonista. Agora, para falar do inquérito das fake news, olha o que eles dizem. O inquérito é um dos atos mais autoritários do Supremo desde a redemocratização do Brasil.
Ah, agora eles criticam que é da fake news, sabe por quê? Porque esse começou exatamente para investigar aquela matéria do amigo de meu pai. Inclusive o antagonista conseguiu cavar a falta que muita gente vê nessa narrativa, falando, olha só, o inquérito só foi criado para isso. Não, galera, o início foi esse. Mas o antagonista já tá livre. E eles estão vendo a narrativa, por quê? Porque Toffoli não é mais presidente do STF. E eles são arqui-inimigos do Toffoli e do Gilmar Mendes, que estão tentando acabar com a Lava Jato. É por causa disso que eles voltaram com essa narrativa. Eles estão tentando colocar a Lava Jato em destaque. Toffoli abriu um inquérito para descobrir o que os lavajatistas sabiam sobre o pessoal do Supremo. Só que o interessante dessa matéria, né? Foi ler a matéria para ver o que o antagonista estava falando. O inquérito é um dos atos mais autoritários. Quando você abre a matéria, o antagonista traz essa fala, por quê? Porque uma organização internacional dessas ONGs fez esse comentário. E que organização foi essa? A Transparência Internacional. Espero que você já tenha ouvido falar dela, mas olhem só. Vou trazer o tweet oficial, né? Porque o antagonista fez uma matéria só para fazer esse tweet. Até porque a Transparência compartilha a matéria do próprio antagonista, que diz, ó, STF usou inquérito das fake news para monitorar Lava Jato. E olha o que eles dizem. Instaurado de ofício pelo então presidente do STF, Dias Toffoli, é o que eu falei, eles não gostam de Toffoli, o inquérito das fake news foi usado para acessar secretamente investigações em que aparecia seu próprio nome. O inquérito é um dos atos mais autoritários do Supremo desde a redemocratização do Brasil. Pessoal, Transparência Internacional tem dinheiro dos Soros, das grandes operações Open Society Foundation é do Soros, né? Fundação Ford e diversas outras. O Deltan Dallagnol, por diversas vezes, já deu entrevistas falando da transparência. Uma clássica que eu já falei aqui em vários vídeos foi lá na Jovem Pan do Paraná. Lá pro... Putz, como é o nome do menino, cara? Esqueci o nome do menino agora. É o âncora lá da Jovem Pan do Paraná. Que é como se fosse um afilhado de Sérgio Moro. Que o Sérgio Moro tava até na apresentação de TCC desse menino. Ele tava na casa de Sérgio Moro durante a visita de... sei lá, a entrevista de Moro no Roda Viva do início do ano. Esqueci o nome do rapaz agora. Então, Deltan foi ele, fala isso daí, fala que a mesma Transparência Internacional fala que a pauta anticorrupção do governo não foi para frente. Então é um grupo que sempre esteve ligado aos lavajatistas. Aí você vê esse grupo, faz uma postagem, já puxando o saco da Lava Jato e atacando os membros aí que querem acabar com a Lava Jato. Não vou mostrar o que eu já falei em vídeos anteriores, mas se você colocar Transparência Internacional e Lava Jato no Google, olha só, 6 dias atrás, a aliança da Lava Jato com a Transparência Internacional. Diretor da Transparência Internacional sugeriu que a MPF estivesse, sabe, com ligações, aquilo. Transparência Internacional blindava a Lava Jato e opinava sobre outras coisas lá. E só, o pessoal estava sempre junto. As omissões da Transparência Internacional. Lava Jato, um estranho no ninho da Transparência Internacional. Deltan Dallagnol no Twitter. Robertson, Bruno Brandão, da Transparência Internacional, procurador do Lava Jato em Brasília, professor de Harvard, debaterão, blá blá blá. Era um pessoal que sempre estava junto. Tá todo mundo junto e misturado. Enquanto isso, na direita, galera, o que é que tá acontecendo? E quero relembrar vocês que antes de tudo isso começar, isso tudo acontece depois da saída de Sérgio Moro, a gente tava na situação do país que Bolsonaro tá com a faca e o queijo na mão. Foi quando Bolsonaro se aproximou do pessoal do Centrão. Falei no vídeo de ontem. O povo estava extremamente satisfeito com Rodrigo Maia, levantando hashtag todo santo dia. A opinião pública estava tão absurda que o pessoal do Centrão falou assim que a imagem de Maia está muito desgastada, mandou ele assim, vai, tira umas férias, não fala nada. Maia tinha cancelado a agenda dele na segunda-feira, no dia 20 de abril. No dia 21, Maia anuncia que ele iria pautar na terça-feira. Vou colocar aqui as agendas do governo para votar, tentar ganhar aqui uma moralzinha, porque tava muito ruim para ele. E aí no dia 24, Sérgio Moro saiu e Maia, de fininho, ficou quietinho. E agora olha só o que é que tá acontecendo. Tudo isso daí acontecendo. Toda informação que já falou e refalou sobre esses inquéritos, como são coisas estranhas, participação de pessoas como, por exemplo, mesmo que de forma indireta, como Luciano Ayan, Joyce Hasselmann, Alexandre Frota. Olha para que lado estamos indo e como a mídia está tratando do assunto. Só tá começando, galera. Só tá começando. E aqui falar de outro assunto extremamente relevante também, que, cara, isso daqui... Enquanto eu te falei uma notícia muito ruim, essa aqui é uma notícia muito boa. Não só essa, que a gente vai falar das relações Estados Unidos e Brasil, essa nova aliança. Aliança
Brasil, Estados Unidos. Vocês viram lá que agora vai poder nomear mais uma ministra, um ministro ou ministra para a Suprema Corte Americana, porque uma veio a óbito, o Trump vai poder nomear e basicamente agora ele vai ter uma certa maioria. E vocês vão ver já, quem estiver acompanhando o cenário vai estar vendo a reação da esquerda. Isso é bom para a gente analisar de perto, porque quando for a vez de Bolsonaro, vai ser a mesma coisa. Então até para a gente se precaver e ver o que eles vão pensar. E aí, que a gente falando do STF, né? A questão americana. Vocês viram que o Rodrigo Maia teceu críticas à visita do Pompeu, que o Pompeu não é qualquer pessoa, não é um ministrinho qualquer, é o secretário de Estado. Ele veio pra cá só pra ver a questão da Venezuela. E ele não parou aqui, ele foi na Colômbia, a gente vai falar hoje. Aí o Rodrigo Maia fez umas críticas e o Itamaraty reagiu às críticas do Maia sobre o Pompeu. Aí você vê, ó, sai aqui o Itamaraty que diz, ó, visita do secretário de Estado e do ministro a operação acolhida em Boa Vista, em Roraima. Comentários do ministro Ernesto Araújo. Aí tem uma matéria, tá, não tem imprensa, fala várias coisas. Mas pra mim o tweet do Ernesto já resumiu tudo. Olha o que ele diz. Só teme a parceria Brasil e Estados Unidos quem teme a democracia. Brasil e Estados Unidos por uma Venezuela livre. São infundadas as críticas do presidente da Câmara à visita do secretário. Que o secretário e o Ernesto fizeram a operação acolhida em Boa Vista, conforme procuro mostrar nessa nota. Ele explica de várias coisas de forma bem educada, como é o Ernesto, né? Tapa com luva de pelica. Vocês devem conhecer essa expressão bem popular. Mas calma que tem mais coisas. Aí você vê, olha a reação do Departamento de Estado oficial, conta oficial do governo, ó. Ainda tem aqui a bandeirinha, ó, US Government Account. E fala que as relações de comerciais bilaterais, você vê que é um parceiro assim, ó, só nós dois. Aqui, ó, tem um acordão com todo mundo, mas entre nós dois tem algo especial. Brasil e Estados Unidos estão avaliados em mais de 100 bilhões. Vejam só. E aí, ó, e os Estados Unidos é o maior comerciante, né, sócio brasileiro na questão assim de goods, assim, bem de consumo, basicamente isso daí. Então, puxa o saco do Brasil, mostra assim que estamos juntos. Do lado de lá e do lado de cá, Bolsonaro veio nas últimas horas, uma hora antes de começar a gravar o vídeo, e diz, ó, avisa do secretário de Estado a operação acolhida em Boa Vista, em companhia do ministro do Ernesto, né, representa o quanto nossos países estão alinhados na busca do bem comum. Parabenizo o presidente Trump pela determinação de seguir trabalhando junto com o Brasil e outros países para restaurar a democracia na Venezuela. Gente, a situação na Venezuela, como eu até mostrei no tweet ontem, o próprio americano diz, uma coisa que afeta nossos vizinhos, afeta a todos nós. A Venezuela hoje é o coração do Foro de São Paulo. É o coração do Foro de São Paulo. Eu tava vendo um vídeo na internet, eu queria colocar aqui, é de um senhor, eu acho que não sei se ele trabalha com garimpo, ele trabalha assim com as coisas, lá do norte do país. Senhor, assim mesmo, assim, cara, povão mesmo, tiozão, não conjuga nada, mas falou assim, coisas assim bem lúcidas. É o Pequi, quem tá lá no Twitter já ouviu falar dele. Só que ele assim, tem uma boquinha meio suja. Ele tem uma boquinha meio suja e você sabe, né? Não dá pra botar assim alguns xingamentos. Mas ele fala assim uma coisa bem interessante, diz assim, ó, quem vem com essa narrativazinha fraca, que os americanos querem um petróleo, blá blá blá, galera, o petróleo venezuelano não é tão simples de você refinar e poder utilizar. E hoje os americanos possuem a tecnologia de trabalhar com gás de xisto, que, cara, é absurdamente mais barato, fora lá uma reserva imensa que eles acharam no Alasca. Agora, quem compra muito da Venezuela é aquele país, aquele lá longe, mas lá longe, você deve saber qual é, né? Aquele paizinho lá, bem famoso, que a gente fala direto, lá no Oriente, País Vermelho, que Dória adora. Então, você vê que uma ação, além de desestabilizar o Foro de São Paulo, acaba com nossos grandes amigos, né? Vai vendo. E aí tem mais. Olha isso daqui. O secretário Pompeu, ó. A situação na Venezuela é uma das piores coisas já feitas pelas mãos do homem. Que eu vou ler já em tradução, né? Essa ação equivale a uma das piores crises provocadas pelo homem no mundo. Aplaudimos a liderança regional do Brasil na prestação da assistência humanista. A Operação Acolhida é um tremendo modelo de forte colaboração com a sociedade civil. Embaixada americana nos elogiando.
Vem aqui de novo, ó. A cada dia que Maduro permanece no poder, é outro dia que as necessidades do povo venezuelano são negligenciadas. Junto com nossos parceiros brasileiros, os Estados Unidos se orgulham de ajudar os venezuelanos que fogem do regime ilegítimo do Maduro e de apoiá-los em tempos de necessidade. Vai estar ficando interessante. E aí você vê que não foi só o Brasil. Também tem na Colômbia, porque a Colômbia, nesse cenário da geopolítica atual, está muito mais próxima à direita do que a Argentina. Vocês estão vendo da Argentina. E Colômbia está bem pertinho, fazendo fronteira, né? Então já viu, né? O cerco tá se armando. Matéria da Revista Oeste. Após visita ao Brasil, Pompeu viaja à Colômbia. Visita do secretário de Estado. Se encontrou com Ivan Duque, né? Aconteceu um dia depois da vinda ao Brasil. Como fortes amigos, América e Colômbia estão trabalhando juntos para lidar com as questões de saúde, né? E para melhorar a condição dos venezuelanos, forçados a escapar das trágicas políticas do regime de Maduro. Galera, isso não vai dar bom, não vai dar bom. E aí, quem se une a Rodrigo Maia para criticar foi o Renan Calheiros, falou um monte de coisa. Só que na matéria da CNN falou uma pessoa que eu não sabia, que era o ex-ministro de Relações Exteriores, o Aloysio Nunes. Calma que a gente vai chegar lá. A primeira fala aqui é do Renan Calheiros. A interferência dos Estados Unidos do Brasil ultrapassou todos os limites. A presença do Pompeu afrontando a Venezuela em território nacional é inconstitucional. Nosso país não pode virar uma pária internacional pelo servilismo a nações externas. Cara, o que conversinha mole, hein? Discursinho bem de esquerda. Inconstitucional por quê, cara? Só foi uma visita, amigo. Só uma visita. Só que o mais complicado é o Aloysio. Olha o Aloysio. É o caso de perguntarmos o que nos acrescenta a montagem de um palanque eleitoral para um discurso provocativo de interesse exclusivo do Trump. Nunes, né, argumentou que o país deve cultivar relações positivas com parceiros baseado na reciprocidade com os Estados Unidos. O que é muito diferente de vassalagem a um presidente candidato. Aquela velha história, né, do imperialismo, que nós somos servos e por aí vai. E, gente, quem é Aloysio Nunes? Um título mais importante do que ser ex-ministro das Relações Exteriores, ex-chanceler, é ser um ex-motorista do Carlos Marighella, que eu espero encarecidamente que vocês conheçam um pouco da história. Um cara aí que brincava de uma forma assim, bem pesada na época do regime militar. Jogava de forma dura, ó. Você deve entender o que eu tô falando. Daqueles grupos barra pesada, do pessoal da Dilma e Companhia Limitada. E aí, né? Será que ele tá ligado ao Foro de São Paulo? Não sei. Mas o que eu sei é que o Foro de São Paulo também não gostou. Conta oficial do Foro de São Paulo se pronuncia e diz que o Foro apoia a iniciativa do Comitê Brasileiro de Solidariedade à Venezuela de denunciar a visita do Pompeu ao Brasil e à Colômbia. Querem fomentar o conflito e atentam contra a soberania. Fora Pompeu, paz na Venezuela. E aí, pessoal? Vocês estão entendendo da magnitude que isso pode ser, gente? Galera, isso pode ser o início da libertação de toda a América Latina. Gente, eu mostrei para vocês um gráfico alguns vídeos atrás, que tipo assim, tinha várias informações, inclusive da área de saúde, expectativa de vida. No mundo de hoje que a gente vive, a gente olha para o Brasil e acha que tá ruim, a gente ainda tem em torno de 46% dos países que não vivem num regime democrático. Vocês entendem isso? A situação na América Latina tá bem complicada, bem complicada. Olha o Haiti que o Brasil já foi no passado. Olha El Salvador, olha as Guianas. Galera, tá complicado. Isso daqui pode desmantelar o Foro de São Paulo, que é o maior dos problemas, desde 1990 operando. José Dirceu, um dos grandes intelectuais por trás do PT, falou inclusive que o Foro de São Paulo foi responsável para fazer esses grandes líderes chegarem aos poderes. O Maduro, o Chávez, Lula, os Kirchners, Evo Morales, o Mujica na Uruguai. Ele falava que o único membro que até agora não chegou no poder foi o Ciro Gomes. Olha só, gente. E o Brasil vem se posicionando nesse cenário como peça-chave. Peça-chave. O Brasil não é mais coadjuvante, é peça-chave. Chave na mudança mundial. Mundial. Da luta pela liberdade da população. Então vai vendo, isso daqui o cenário está muito interessante. Porque hoje a gente discute o governo Bolsonaro
para 6 anos. A gente não tá mais discutindo até 2022. A gente já tá pensando quem é a base de apoio que o Bolsonaro vai ter nos últimos 4 anos. E tudo indica que teremos uma vitória também do lado do topetudo lá nos Estados Unidos, né? Então essa parceria vai ficar muito forte. Bolsonaro aí com o ministro do STF. Então a coisa promete. A coisa promete. E para meio que fechar essa situação, pra gente avançar agora de forma bem rápida para outras coisas, o Pedri diz assim, ó: ao tratar a maior diáspora da história da América Latina, que é a fuga de venezuelanos do socialismo, com louvores, setores da política brasileira confirmam a coautoria na tragédia humanitária venezuelana. E o Carlos diz: porque certo grande indivíduo não dá um pio em relação à ditadura em país vizinho, restrições de liberdades individuais, perseguições políticas, falta de papel higiênico, pessoas se alimentando de diversas coisas absurdas. Um ser desse naipe não dura um dia nessas condições. Esse pessoal que come lagosta, né? Imagina um dia no país. E aí, enquanto a gente está falando de inquéritos antidemocráticos e várias outras coisas, uma juíza se posicionou de forma interessante sobre a questão da Magazine Luiza, que vai fazer assim um pacote de trainee só para pessoas negras. A gente falou assim, uma coisa meio complicada. E olha só, vamos analisar essa matéria. Olha a foto que eles colocam. Coloca a foto de pessoas na pobreza, pessoas todas com a pele mais escura, para mostrar assim, ó gente, olha que vida sofrida. Olha só. Justiça do Trabalho diz que trainee para negros é inadmissível. Aí, primeira matéria diz, ó, olha como a matéria traz. Eu não vou mostrar o texto da matéria. Mas uma coisa é certa, quando a mídia fala demais de uma pessoa, parece que ela quer mostrar tudo que essa pessoa faz, né? Onde encontrá-la, para ficar mais fácil de obter mais informações. Falam com a juíza do TRF3. Falam, ela integrou a comissão de redação da reforma trabalhista do governo Temer. Atualmente é coordenadora do GAET, do Ministério da Economia. A comissão elabora desde o ano passado a revisão da lei do trabalho. Ao lado do Ives Gandra Filho, ex-presidente do TST, Ficha é coordenadora adjunta do Grupo de Direito do Trabalho e Segurança Jurídica. Olha todas as informações que é da. Olha, aqui, ó. É essa daqui, ó. Vejam só. Não é coisa. A mídia quer botar um alvo. Um alvo, não é um alvo. Pelo amor de Deus. Até porque depois eles trazem, ó. O colunista da Folha criticou a magistrada no seu perfil no microblog. Data Vênia, juíza não parece conhecer que artigo 39 do Estatuto de Igualdade Racial permite ação afirmativa em empresas. Cara, isso aqui não é ação afirmativa, é ação exclusiva. Você está excluindo todos os grupos. Todos. Só um pode entrar. O próprio MPT incentiva tais políticas inclusivas, não exclusivas. Os diversos casos em que o STF leu a Constituição como permitido ação afirmativa, mas não está falando disso. Outros perfis também criticaram a postura da magistrada. Ó. Puxa vida, que absurdo haver ações afirmativas num país genocidalmente racista. Hã? Quem disse que... Cara, ele sempre tem que promover... O que é isso daqui, gente? Luta de classes. Luta de classes. Colocar pessoas umas contra as outras. Luta de classes. Marxismo na sua forma mais nua e crua. O raizão mesmo. Karl Marx. Cujos passado e presente são de absurdo, blá blá blá. Olha só. Discurso de dívida histórica. Quem ganha menos e blá blá blá. É realmente inadmissível. Todos somos iguais. Tenho até amigos. Blá 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 blá. Cara, nem vou ler isso aqui. Aí você vê, né? Landro Ruschel. Numa carta aberta para explicar o novo processo de seleção, a Magazine Luiza, ela justifica essa situação. Por quê? Porque ela teve outros programas que não atraíram muitas pessoas negras porque, segundo ele, tinham critérios muito exigentes. Inglês fluente. Peraí. Quer dizer, então que a Magazine Luiza tá falando que não tem negros que sabem falar inglês? Cara, isso é uma afirmação muito pesada, cara. Isso é uma afirmação muito pesada. E o Pedris diz, ó, em um país com quase 50% da população toda miscigenada, contratar pessoas pela cor de pele é algo abjeto. Sem perdão, um caso de polícia. E eu pergunto a vocês, meus amigos, quem que vai definir quem tem a cor certa e quem não tem? Vai ser criado um tribunal para... Não, a sua cor aqui vai fazer como? Vai sujeitar uma pessoa a quê? Vai botar uma escala? Fazer o quê, gente? Olhem que absurdo. Olhem que absurdo. Eu juro pra vocês que quando inclusive se fala de cotas em universidades, mesmo que, por exemplo, eu vim em escola particular, passei na universidade, eu nunca fui extremamente contra, mas desde que seja por critério social. Por exemplo, pessoas que estudaram a vida toda em escola pública e de baixa renda.
Porque aí, cara, eu não tô nem aí se é alto, baixo, mulher, homem, qualquer coisa que seja. Amigo, a situação dele de vida é difícil. De vida, acabou. Não é pelas suas características físicas. Isso é extremamente complicado, extremamente complicado. Mas graças a Deus, temos o Daniel Silveira, que já protocolou aí, ó, notícia crime contra a Magazine Luiza. Tem o Jordi também, que está representando o Ministério Público, a Magazine Luiza. Vejam só. E aí, olha só que interessante, vou mostrar de forma rápida. A Magazine Luiza tanto pede medidas inclusivas, e olhem só isso daqui. Cadê? Ah, cara, eu não acredito, velho. Espera que eu vou achar aqui rápido. Tô aqui no meu Twitter, vou mostrar aqui pra vocês. Espera que eu abro aqui rapidinho. Me dá aqui, achei, pronto já. Pronto, vamos nessa. Dá aqui um zoom, mostrar pra vocês. Tantos pedem, olha só. Aí o cara mostra. Olha aqui o diretor-presidente. Escuro, né? Vice-presidente. Olha o cara. Diretor de tecnologia. Diretor financeiro. Diretor executiva. Diretor executivo. Diretora executiva. Esse aqui, pelo menos, é asiático. Beleza. É engraçado, né? Eles colocam aqui um infógrafo de todo mundo. Olha como é bonita as coisas, né? Dá o exemplo, Magazine Luiza. Dá o exemplo. Isso daí, gente, é só politicagem para vender aí coisa na mídia. Aí você vê que não é só de agora, ó. A Mandy Fonseca traz informação, tá um pouco mais antiga, que ela diz assim, ó, que em 20 de julho, que trouxe a revista foi a Exame, diz assim que a Ambev está recrutando mais de 80 estagiários negros em todo o Brasil. Só pode ser de única cor. Olha só, e a Ambev que foi meses atrás e ninguém comentou. Daí a importância da gente estar fiscalizando e denunciando coisas na rede. Temos que denunciar. Olha outro absurdo, gente, bem similar. Site Vox publica artigo dizendo que Quinta Sinfonia de Beethoven é opressora. Há 2 grupos aí. Meu Deus do céu! Sabe, tipo assim, o que é inclusivo mesmo é funk, né? Funk que... Olha isso daqui. Discussão. Sou contra a pena capital. Não, sou contra a pena capital. Mas, se for... Tipo assim, eu posso abrir exceção para pessoas que são contra uma revolução socialista. Fidel era humanista. Será que um cara desse vai cair no STF? Vai cair alguma coisa do gênero? Vamos comentar aqui, vamos comentar pra gente acabar logo esse vídeo. Aí vem o Vila pra falar que a culpa de todos os óbitos é de Bolsonaro. Ah, culpa é de Bolsonaro, 135 mil, cara, é um louco, isso, aquilo, aquilo outro. Não, eu baixei o vídeo, eu vou mostrar pra vocês, não vou mostrar, tô agoniado já. Aí você vê Brasil com tudo que aconteceu, sabe, ocupando uma das últimas posições no mundo inteiro na educação. Por culpa da mudança de metodologia, aí vem o Cajuru pra falar, ó, viva Paulo Freire, com seus 99 anos hoje, homens raros não mordem, Paulo e Darcy Ribeiro, meu Darcy Ribeiro, estão juntos e tristes com nossa educação. Olha só, educação não transforma o mundo, educação muda pessoas, pessoas mudam o mundo. Meu Deus do céu. A Tsuki diz, ó, para quem ainda via algo útil nesse senador, não esqueçam que ele quer ser o presidente do Senado quando o Alcolumbre sair. E graças a Deus o Carlos trouxe assim uma certa assim razão, sabe, um discernimento maior e diz assim, ó, Paulo Freire, admirador de Karl Marx, ele coloca um vídeo de Karl Marx, Paulo Freire tá falando de Karl Marx, por suas próprias palavras, formador de frases boçais sem sentido. Este é o Platão da educação brasileira. O resultado é óbvio. Ao longo dos anos, ocupamos os piores lugares do ranking de educação no mundo. É preciso compreender minimamente porque temos que mudar os rumos da educação brasileira, formada em sua maioria por militantes políticos que somente visam propagar a ignorância para manipular então um povo satisfeito com migalhas e dependendo do Estado-mãe. O estímulo à divisão de classes e o desejo de ver o próximo não prosperar não é ao acaso. O fomento a este tipo de comportamento é tática eficiente para o controle social. Apoiar qualquer manifestação a este é regredir e tentar trazer de volta o que nos pôs no fundo do poço. Cara, é um absurdo por completo. E só na parte da educação, queria comentar para vocês como são as coisas. Mostrei para vocês aquela comissão especial, que é feita aqui, ó, para comissão externa destinada a acompanhar o desenvolvimento do trabalho do MEC. Mostrei para vocês ontem que todos os membros são da esquerda, todos, sem exceção, não tem nenhum deputado, nenhum. Eu postei isso no Twitter, fiquei muito feliz com a repercussão. Inúmeras pessoas marcaram deputados, cobraram deputados, mas infelizmente nenhum
não deu nenhuma resposta. Mas vocês veem como a coisa é tão séria que, inclusive, eles já possuem um plano de trabalho da comissão externa destinado a acompanhar o desenvolvimento do trabalho do MEC. Aí depois, acontece alguma coisa, a gente vai reclamar com o ministro. Ah, ministro, você está ouvindo as pessoas da esquerda. Porque o que é que a direita está fazendo? O que é que a direita realmente está fazendo de forma efetiva? Porque a esquerda está com a comissão. Eles têm a comissão inteira nas mãos. Não tem um único deputado de direita. Tem mais de 40 deputados a comissão. E não tem, no meio de todos, um que é da direita. E aí o Renato diz, a exemplo do seu mestre Lehmann, Tabata colocou até metas no plano de trabalho. Enquanto isso, nossos direitistas seguem deslumbrados em Brasília, atrás de like, competindo por prêmios de sites esquerdistas, mandados para o Senado, etc. Vocês viram lá o pessoal brigando pelo Congresso em Foco, que inclusive o Carlos Bolsonaro deu assim, cara, quem tiver atrás de prêmio do Congresso em Foco é picareta, porque é um site de esquerda, se preocupa com o Brasil. Quem falou isso foi Carlos Bolsonaro. E aí, avançando, só que falar de conservador de forma bem rápida, falta na matéria, o Tagoinho já comentou. A Felipe Martins diz, só soube hoje dessa notinha dos concorrentes do Léo Dias. Além de fantasiosa, a nota de ignorância profunda. Consulados honorários são destinados a residentes locais e não oferecem remuneração. A propósito, não vou a lugar algum. Continuarei aqui lutando até o fim. E aí o Carlos diz, já era esperado esse tipo de linha do blog biografado. Grande abraço. Continuando, só notícia boa aqui. Crivella autorizou aí a volta aos estádios do público, graças a Deus, tentar trazer mais uma renda, né? As coisas voltarem ao normal. E essa matéria aqui, gente, eu não sei se vou trazer mais coisas, mas recomendo que vocês deem uma olhada. Por quê? Porque agora a Globo é citada numa mega investigação, que inclusive tem ligações com a Mossack Fonseca. E o que é que tem de importante nisso? Aquela briga entre o Aras e as pessoas lá da Lava Jato do Paraná, que o Aras mandou a Lindora, que a Lindora foi lá para copiar os dados. Uma das coisas que o pessoal da PGR queria era as informações da Mossack Fonseca, que estava aí sob as mãos do pessoal da Lava Jato. Uma fala do presidente que ele disse assim, que o Brasil foi o melhor que se saiu na parte econômica. E, gente, porque o Brasil tem, pro tamanho da população brasileira e pros resultados que vem dando, cara, eu tendo a concordar que o Brasil é, de longe, cara, disparado melhor na questão econômica. Eu sei, gente, que tá muito ruim. Mas comparado com o número dos países, cara, o Brasil tá bom. E diz que o presidente diz que tomou decisões mesmo sendo tolhido pelo Poder Judiciário. A gente viu tudo que o STF fez, juízes locais, ele tentando reabrir a economia, mesmo assim ele fez de tudo que podia. Graças a Deus aí tem uma equipe muito boa de ministros, uma equipe muito boa para auxiliá-lo. E, pô, o cara é o cara, né, velho? Vai falar o que de Bolsonaro? E é só para chegar ao final do vídeo, com isso daqui mostrar uma fotinha no final. General Heleno compartilhou aqui uma fala bem interessante. E uma tia do Zap aqui é a dona Helena Cunha. Acho que é Maria Helena Cunha. E ela diz assim, eu, com meus 73 anos, estou fazendo campanha para Bolsonaro. E uma mocinha feminista ficou brava e me perguntou se eu não estudei história. Eu lhe respondi, minha filha, eu não precisei estudar história, eu vivi a história. Não foi seu professor que gosta de um orégano que me contou. É por isso, gente, que eu digo pra vocês que eu tenho um profundo respeito pela Cher do Zap, pelo estilo churrasco, que foram pessoas que viveram a história, foram pessoas do pedreiro ao executivo que trabalharam, edificaram cidades, construíram famílias, colocou comida na nossa barriga. Então é gente que realmente merecia ter mais espaço de voz na sociedade. Mas na maior parte do tempo estão ocupados, cuidando da sua família, do trabalho, fazendo o país andar pra frente. Então por isso que eu digo, cara, que eu sempre tento dar voz para essas pessoas. E terminamos com essa imagem. Bolsonaro aí, sentado em cima do cavalo, assinando para a população numa viagem recente. E o Veneto diz, o problema para alguns é que o Bolsonaro saiu melhor do que encomenda. Ele é um organismo vivo, independente e que não precisa do apoio de nenhuma figura da mídia para ser quem ele é, pois o povo está do seu lado. E isso deve assustá-los. E muito. E vocês veem, né? Realmente é o cara que rompeu tudo. Ele é a pessoa. Todos os desejam, todos os partidos o querem, todos os políticos das eleições querem ligar sua imagem Bolsonaro. O povo ama, o aclama. Só o pessoal da oposição que não sei o que passa na cabeça, né? Pra estar contra o presidente. Mas por hoje é isso, meu amigo. Eu fico por aqui e peço encarecidamente, gente, por favor. Essa questão do Alan eu achei que vale um certo apoio, porque o Alan vai precisar. Eu acho aí as últimas falas do STF, lavagem de dinheiro, isso, recebimento de dinheiro, Alan aí pedindo fechamento de instituições, intervenção militar. Galera, eu acho que Alan vai precisar de um apoio nosso. Então, independente aí que tem gente, hoje em dia eu vejo muita gente
dando birra besta com Alan. Cara, tá todo mundo do mesmo lado, gente. Tá todo mundo do mesmo lado. A direita precisa se unir. A última vez que a direita tava realmente assim junta lá para abril, a gente quase colocou o Rodrigo Maia para fora. A gente abriu a lacuna pro Bolsonaro conseguir negociar com o Centrão, já para afastar o Rodrigo Maia da presença da Câmara. Agora em 2021. Então fico por aqui. Grande beijo e abraço. Tamo juntos e valeu.